Saudações, família vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, o homem chegou, Álvaro Pacheco já tá no Rio de Janeiro e ele chegou já, pessoal, já tá no CT, já conheceu as instalações e agora? Agora é só botar os homens pra jogar, né, pessoal? Separar os homens dos meninos, porque ali tem, hein, pessoal? O homem chegou e o homem é bravo. Acompanha os comentários aí do canal ESPN. Vou deixando os créditos totais ao canal ESPN. E a gente vai buscar, pessoal, todos os dias notícias e informações para você sempre ficar atualizado aí de tudo que tá acontecendo aí com o Vascão. Pessoal, bora pro vídeo aqui, mas antes se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, dê aquela moralzinha naquele like e, se possível, o seu comentário também. Agora, bora pro vídeo, pessoal. Primeiras impressões da chegada ao Brasil. Estou muito feliz, como devem calcular, estar aqui neste clube que é um grande no Brasil e no mundo, portanto para mim é um orgulho muito grande fazer parte desta família. Fala um pouco da história. Uma vontade muito grande de ajudar o Vasco a ir para os patamares que merece. Fala um pouco da história do Vasco. Fala um pouco da história do Vasco, que o senhor conhece, eu falo muito também em entrevistas. Sim, sei que é uma história que quem criou e quem fundou também tem um bocado de português. Sei que também é um clube que ao longo da história aqui do Brasil foi crescendo e foi conquistando alguns títulos, tem títulos muito importantes, é um clube muito importante naquilo que é a vida daqui do Brasil, e aquilo que eu quero é ajudar o Vasco a ir para os patamares que merece, ir para os momentos de decisões e para os momentos de voltar outra vez aos títulos. Você não vai comandar a equipe na terça-feira e por quê? Não, eu acho que nós estamos agora a chegar, agora o objetivo também é acertarmos todos, conhecer o elenco, conhecer toda a estrutura, reunir com todos os departamentos, também conhecer mais aprofundadamente aquilo que é o elenco, que é o time e depois começar a trabalhar. Eu acho também que o Rafael tem vindo a fazer estes jogos, faz todo sentido como ele também tem tido estes treinamentos, fazer o jogo, para depois nós começarmos a... Você tem mantido contato com o assessor da comissão? Você tem mantido contato com o assessor da comissão daqui? Tem pegado informações? Já está de fato trabalhando mesmo à distância ou não? Só amanhã mesmo? Não, eu acho que quem conhece a organização do Vasco e a sua dinâmica e o pessoal com quem trabalha já deve saber que este tipo de trabalho já está a ser, previamente já foi começado a fazer para a minha integração e adaptação aqui ser muito mais rápido por estes excelentes trabalhadores que estão aqui atrás de mim. Obrigado. Um recado para o torcedor. Não sabemos ainda se vai dar certo no futebol brasileiro, mas tem cara de ser gente boa, o senhor Pacheco, né? Ele é muito simpático. E a hora que perguntaram o que você sabe do Vasco da Gama, imagina, ele fala um grande navegador, né? Descobriu as Índias. Excelente, vamos torcer, eu sempre torço para que dê certo, Pascoal, e eu sou muito fã, já era fã do Vasco, muito fã de mudar para o Rio e morar lá por tanto tempo. Já acontece essa história aqui no ar, que os grandes amiguinhos do meu filho mais velho na escola eram vascaínos. Então, é aniversário, tema do Vasco, ele toca o hino. Até hoje, meu filho adora ouvir o hino do Vasco, canta inteirinho. Vamos torcer, porque o Vasco é um gigante, que o ano passado teve um primeiro turno tenebroso, um segundo turno ótimo com o Ramon Dias. Aí, esse ano, a coisa começou empenada, tem esse imbróglio também fora do gramado. E eu quero saber o que você pensa sobre Álvaro Pacheco. Bom, se você pegar o trabalho dele, né, você vai notar que ele é um treinador vibrante, né? É um treinador que é participativo. É um treinador... Eu não sei se ele vai usar a boina no Brasil, ele vai trocar a boina por um boné. Ainda mais, porque o calor. No inverno, ele vai pegar uns 28, entendeu? No inverno. Depois, quando ele pegar um calorzão lá no Rio, ele vai pegar 40, 42, aí a boina não vai. Não vai conjuminar, não conjumina. Então, mas ele deve trocar por um boné. Então, ele, para proteger mesmo a cabeça, né? E eu acho que ele vai... Assim, a gente não sabe se vai dar certo. Por exemplo, o Arthur no Botafogo. Escolheram o treinador com o perfil que tinha o time do Botafogo, né? Do jeito agressivo, do jeito que é o time do Botafogo. Ataca, sabe se posicionar e tal. E eu gosto de ver o time do Botafogo. E eu quero ver o Álvaro Pacheco treinando o time do Vasco da Gama, né? Para ver o que ele é capaz, o que peças vão dar para o Álvaro. Não só a chegada dele, mas o que ele vai ter também para trabalhar nessa janela de meio de ano, para dar uma melhorada. Precisa melhorar o time do Vasco da Gama, né? Porque quando não joga o centroavante e o Vegete, não tem quem faça. Quando não joga o Payet, não tem quem joga, entendeu? Isso é muito... Então, o Vasco precisa ter algumas variantes de contratações tão boas quanto para fazer o Vasco da Gama, né? Sim. Porque o que faltar no campo, a torcida vai inteirar. E ele, acho que é o primeiro sintoma dele.
E a primeira coisa que ele vai sentir é o impacto da torcida no estádio. Quando ele entrar em São Januário para comandar o Vasco da Gama e ele sentir aquele bafão na nuca da torcida da arquibancada, aí ele vai perceber, ele vai falar, o negócio aqui é muito sério. E é mesmo, porque é o Vasco da Gama. Eu desejo toda a sorte do mundo para ele. Muita sorte. Que ele tenha competência, capacidade para levar o time do Vasco a uma situação que a gente imagina. A gente pode dizer um monte de coisa dos trabalhos dele, mas a gente não sabe o que ele vai produzir no Vasco da Gama. Que tipo de contato ele vai ter com os jogadores e com quem estará lá para ajudá-lo. Não conheço nada do trabalho dele, essa é a verdade. A gente lê, ele tem um futebol ofensivo, chamou a atenção da Itália, chamou a atenção não sei de onde. Acho que quem foi bem com ele é o André Silva, que veio para São Paulo, jogou com ele, jogou lá com ele e tal, pode falar melhor da forma dele trabalhar. Agora é atacante solto lá. Ele teve uma boa ascensão, né? Ficou time da primeira divisão de lá faz muito pouco tempo que ele pegou. Ele teve uma experiência mais nas divisões inferiores. Posso desejar muita sorte. O Vasco está precisando. Tá precisando mesmo. Precisando realmente de um cara que dessa liga, o Ramon Dias teve esse momento, né? Este ano a coisa foi diferente. Zinho, aliás, eu costumo brincar sempre que Zinho é um nome difícil de aglutinar a outras palavras, né? Por isso veio o Tetrazinho. E a combinação com Álvaro Pacheco é um problema. É um problema. Você em casa pode pensar Zinho, Zinho, Zinho. Álvaro Pacheco, você sabe onde vai chegar. Ô Tetra, o que você pensa... Isso, melhor. Do Álvaro Pacheco? Como está a comunidade cruzmaltina na expectativa do trabalho do treinador português? Olha, desejo todo sucesso para ele, seja muito bem-vindo ao Brasil. Ali na entrevista, estou com você, me pareceu muito simpático, né? Feliz com essa oportunidade. O Vasco tem a origem, né? Claro, como ele falou, de fundação, de criação portuguesa. Vai ser muito bem recebido. Agora, vamos para a realidade? Eu não tenho uma expectativa enorme, não. Não tenho, porque... ele tem 52 anos, o currículo dele é mais ainda como um auxiliar técnico, na maioria da trajetória dele, e é assim mesmo que começam os treinadores, não tem problema nenhum. Mas assim, o grande desafio dele é o Vasco da Gama, e é um desafio enorme, porque o Vasco ainda não tem um time. O Vasco está com crise política interna, né? Sai uma SAF, o Pedrinho que assume, e a entrevista do meu parceiro, do meu irmão, do Pedrinho, que eu admiro, respeito e deposito muita esperança no trabalho do Pedrinho no Vasco da Gama, a entrevista que ele dá não é otimista, o treinador, não foi a gente que escolheu, mas vai continuar, vai ser ele que vai vir. E reforço, não tem uma verba para entrar agora. O que foi investido é isso aí. A princípio, é isso que temos. Uma possibilidade do Coutinho. Então, a minha realidade de comentário é o seguinte: é um treinador inexperiente ainda, é um treinador que não conhece o futebol brasileiro, que, na verdade, teve uma perguntinha ali, jogaram uma casca de banana para ele. Fala aí da história do Vasco. Fala aí, para tentar pegar o cara. Acho que não precisava também fazer essa pergunta. Eu não vou aqui ensinar como é que tem que perguntar, mas não concordei com a pergunta. Vou logo falando. A minha opinião é essa. Não precisava, né? Assim, pergunta sobre o time, conhece o time que tá, os jogadores que estão. E eu acho que esse início não me dá essa expectativa assim, o Vasco agora, porque para mim o treinador que estava tem um currículo maior, tem uma vivência maior e tem até um conhecimento maior. Porque já estava há mais tempo aqui, que era o Ramon Dias. Então, assim, espero que ele tenha sucesso, que ele consiga desenvolver a sua metodologia de trabalho de coração, desejo mesmo, que ele seja um novo Abel. Né? O Abel, quando veio, era qual treinador? Mais de experiências de um início de carreira em Portugal, mais como auxiliar, e foi no PAOK, e do PAOK veio para o Palmeiras e virou esse monstro. Então, eu espero que ele tenha esse mesmo desempenho, esse sucesso. Só que o Vasco, a estrutura que o Vasco tem hoje, não é a que o Palmeiras tem, que tinha naquela época e que continua tendo. Então, eu ainda estou com o pé atrás
né? Desejo sucesso e ele vai ter muito trabalho pela frente. Eu não quis repetir hoje o que eu falei na semana passada quando falaram no nome. Eu falei uma aposta. Uma aposta por causa disso, porque não tem toda essa experiência, etc. Ele quase veio para o Cuiabá antes, né? Sim. Aí permaneceu por lá e tal. Por sinal, o presidente do Vitória está uma arara com ele, porque eles estão com um recorde lá de pontos e tal. O torcedor está muito esperançoso de terminar uma colocação legal o campeonato. Hoje eu acho que é 5º lugar. E ele sair antes da temporada terminar. E está muito próximo de terminar, né? Agora, tudo termina lá agora. Mas é isso. Se ele também não vem agora, o Vasco talvez fosse buscar outro, porque não interessa, só posso ir em junho e tal. E aí ele optou por vir viver essa experiência. Repito, eu sei pouco sobre ele. Sabemos que ele está lá, estava fazendo sucesso com o Vitória. Numa colocação, claro, não é uma briga por título, mas indo bem e tal, agradando o torcedor e que ele seja feliz aqui. Mas os índices tudo aí no final. Olhando para um e para outro, né? O que saiu, o que está chegando, o outro, me parece, já ter um peso maior. Mas isso acontece, né? Às vezes saem técnicos mais experientes, vem outro que é bem mais novato e dá certo. Não é o caso dele, que ele não é um novato de 30 anos, 40 anos. Tem uma fórmula correta. Né? Mas então é torcer. Torcer, ver o que a SAF traz aí agora, ou não, né? Tá um problema sério lá, sabe-se lá, se a SAF continua, se não continua, o que vai virar isso. Tem isso também. Então o torcedor fica pensando assim, mas estão lá discutindo, a SAF foram com uma liminar, agora é o clube que manda de novo e tal. Cara, e quem vai pôr dinheiro lá para contratar agora na janela? Deve estar difícil de resolver isso. Tomara que dê tudo certo. A torcida do Vasco merece muito isso. E concordei com o Zinho, quando eu vi a primeira pergunta ali, falei, os caras querem derrubar ele, qualquer bobagem. E ele começa mal. Depois ele melhora. Eu sei, é um clube assim, assado. Não foi, Zinho? Ganhou uns títulos. Parece que ele estava... no começo parecia que ele estava falando de um time pequeno. Eu sei que foi ganhando uns títulos, notoriedade, depois títulos importantes e tal. Aí ele melhorou o tom. Foi de maldade mesmo isso. Foi. Vamos... O Pedrinho foi citado pelo Zinho, ele falou sobre alguns assuntos, um deles é o reforço. Muitos sabem o nome, mas a gente ouve o Pedrinho falar. A gente pode dar o exemplo, por exemplo, de uma negociação com o Felipe Coutinho, que a gente tinha informações de que ela poderia estar acontecendo, pensando nesse... E ela está acontecendo. Enfim, com quem? Com quem que ela está acontecendo? Com o Vasco SAF, seria Vasco SAF e Você está falando. Não, a informação que... Sim. E ela continua, seja com o Vasco SAF ou comigo. De repente foi comigo antes do Vasco SAF. Lá atrás ela pode ter sido com o Josh, agora ela pode estar sendo comigo. E pode ter sido ventilado que ela está sendo com o Vasco SAF. Com relação ao aporte, o aporte é depois da janela. Vamos lá, quero jogar para você, Pascoalzinho, passou por esse assunto, fique à vontade também para comentar. É um menino deixou o futebol ainda muito menino, jogou, formado no Vasco, história com o Vasco, mas jogou pouco no futebol brasileiro, para depois ir jogar na Europa. Negociação continua acontecendo, disse o Pedrinho. Como é que você vê essa história, Pascoal? Não seria o único clube interessado nele? Não, o Cruzeiro também está interessado na contratação. Por isso eu falei, não seria o único. E precisa, essa situação tratada pelo Pedrinho, eu acho que é uma situação que fica um pouco nebulosa, né? Ele vai ser contratado pela SAF ou ele vai ser contratado pelo Pedrinho, que está administrando o Vasco da Gama sem a SAF? 31 anos. A liminar dá poder para o Pedrinho fazer essa contratação e ele vai ter o aporte financeiro de que lado para poder contratar um jogador como esse? Né? Estava jogando no futebol, que agora virou a meca dos grandes jogadores pelo dinheiro que está sendo investido. Então, é um grande ponto de interrogação do que pode acontecer. A gente sabe que no Cruzeiro tem dono e quem investe a gente sabe quem é. Perfeito? Sim. No Vasco da Gama a gente não tem essa visão clara. Tem uma ação na justiça que eu acho que o Pedrinho agiu corretamente para preservar os direitos do Vasco da Gama. Por quê? Porque a 777 está sendo processada nos Estados Unidos, está sendo processada na Europa, né? Na Inglaterra não foi permitida a entrada de negócio do modelo da 777, mas na Bélgica tem um problema que precisa ser resolvido, tem outro problema nos Estados Unidos que precisa ser resolvido, o aporte financeiro, o dinheiro que foi aportado e deveria ter sido devolvido não foi. Então tem muita coisa nebulosa nesse caso aí.
pessoas que eram pessoas importantes, gente da administração, o top de linha, o pessoal saiu da 777. Então tem muita coisa que a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer. A 777 entrou com uma ação na justiça querendo reaver plenos poderes no Vasco da Gama, e isso ainda não foi decidido, o Pedrinho ainda tem essa liminar. A gente não sabe qual é o caminho do Vasco. A gente não sabe. O Vasco tem o aporte financeiro do campeonato ou dos campeonatos que disputa. Agora, para saber para onde vai caminhar, o dinheiro sabe de onde vem? Vem da CBF, daquilo que é aportado para o Vasco da Gama. Não vai sobrar dinheiro para fazer contratações, como disse o Zinho e como o Pedrinho falou, porque se vier da 777, vem depois da janela. Porque a gente tem que entender que as coisas funcionam de uma forma no Brasil e fora do Brasil funcionam de outra forma. Né? A parte fiscal no Brasil é de um jeito, é final de ano. A parte fiscal em outros países é no meio do ano. Né? Eu não estou falando uma coisa que quem administra a empresa desconhece. É uma coisa que todo mundo, quem administra a empresa, sabe como é que funciona isso. Sim. Né? Não é novidade para ninguém. Pode ser novidade para o torcedor. Fala, não, por que não põe agora? Esse dinheiro tinha que chegar agora, por que vai chegar depois? Porque é a virada de ano, é a virada da contabilidade, é a virada de página da contabilidade, a aprovação das contas, esse caso todo. Falando do treinador, acho que o Vasco contrata um treinador, eu imagino que vai dar certo, ponto. Quanto ao futuro do Vasco da Gama e os aportes financeiros, aquilo que pode transformar o Vasco novamente num gigante, o gigante da colina, eu já tenho muitas dúvidas. Parece que eu me antecipei. Então é isso, né, torcida? Venho trazer para vocês aí mais uma notícia. Álvaro Pacheco aí aparece na lista dos melhores treinadores da Liga de Portugal. Pessoal, enquanto a mídia fala mal, o futuro do futuro técnico do Vasco, Álvaro Pacheco, aí, está com moral em alta em Portugal. Afinal, ele foi eleito aí pelo jornal Record como o terceiro melhor treinador da Liga Portuguesa 2023/24, em votação divulgada no último domingo, dia 19, no dia seguinte ao término da competição. Sua antiga equipe, o Vitória de Guimarães, surpreendeu a todos e terminou sua campanha com a quinta colocação com 63 pontos, maior pontuação da história do clube no campeonato português. O que ajudou o Pacheco ainda, pessoal, foi terminar aí a votação no pódio. Na eleição, Pacheco ficou atrás apenas de Rubem Amorim, do Sporting, e Sérgio Conceição, do Porto. O Sport ficou com o troféu após grande campanha, e com os portistas aí terminando na terceira posição, a campanha do Vitória foi de 19 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. O técnico só assumiu na 7ª rodada, no entanto. Já no Brasil, Álvaro Pacheco só deve estrear à frente no time no dia 2 de junho, quando o Vasco recebe o Cruzeiro pelo Brasileirão. Nesta terça-feira, dia 21, por exemplo, ele até estará em São Januário, mas aí apenas das tribunas, né? Rafael Paiva ainda o interino, né, vai assumir e ficará a cargo de comandar o elenco no duelo contra o Fortaleza. Rafael Paiva estará ali na frente, ali, comandando o Vasco da Gama contra o Fortaleza. Pessoal, então vamos aguardar ainda, né, para saber o que o Álvaro Pacheco vai fazer com o Vasco da Gama. Sabemos que o homem é bravo e bom, pessoal, é bom. Então vamos aguardar aí o que vai acontecer com o Vascão. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado essa notícia. Não se esqueça aí de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito. Valeu, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e até a próxima notícia.